Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês. E hoje a gente vai analisar aí, galera, a rodada de terça-feira, dia 14 de outubro de 2025. Separei para vocês nessa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto e também vou deixar um bilhete de alavancagem aí nessa rodada, tá show? Já vai deixando seu like aí no vídeo para fortalecer o trabalho que eu ofereço diariamente aqui para vocês, tá, galera? Vai ajudar bastante aí no meu trabalho e também para o YouTube entender que esse conteúdo está sendo útil e assim entregar para mais pessoas, tá? Então vamos tentar buscar aí 400 likes nesse vídeo e conto com a ajuda de vocês. E também não esqueça aí de se inscrever no canal, tá, galera? Se inscreva no canal aí, ativa o sininho para estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal. E quem quiser saber maiores informações sobre o Grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar aí na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, tiver interesse, corre lá que eu vou estar passando todas as informações para vocês, tá? Lembrando que a gente tem o Grupo VIP aí de palpite, bilhete, alavancagem, bingo e também tem o Grupo VIP de Shuribet, tá, galera? Então, se você tiver interesse em algum desses dois grupos, corre lá e me chama no WhatsApp, tá show? E vamos lá, galera, vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa terça-feira, né? A gente vai ter aqui 7h30 da manhã, logo cedo a gente tem um amistoso internacional, né? Seleção brasileira aí jogando contra o Japão. Aí vamos ter também aqui Copa do Mundo, qualificação da Ásia, vamos ter também aqui qualificação da Copa do Mundo da Europa e vamos ter 2 jogos aqui da Série B do Brasileirão, né? Chegando aí na reta final, muitos jogos importantes aí valendo vaga no G4, consequentemente, quem sabe no final aí garantir o acesso de alguma dessas equipes, né? Aqui a gente vai começar analisando o primeiro jogo, né? 7h30 da madruga, né? Isso aqui pra mim é madrugada, galera. A gente vai ter Japão contra Brasil, né? Promete ser um jogo bem interessante. Na minha opinião, a seleção brasileira entra como favorito para vencer, tá? A gente vai ver que o Japão nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Brasil, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Brasil que num amistoso recente aí contra a Coreia do Sul acabou goleando por 5-0. E vamos ver aí se mantém essa pegada, né? Jogar bem, igual jogou contra a Coreia do Sul, para vencer novamente aí mais um jogo nesse amistoso contra o Japão. Confronto direto aí nos últimos 5 jogos que teve entre Brasil e Japão, o Brasil venceu os 5 jogos, né? Então, assim, eu vejo favoritismo total aqui para a seleção brasileira vencer e a gente vai com a primeira opção com a dica fora vence, né? No caso, Brasil para vencer. E a segunda opção a gente pega aqui mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Brasil. Agora o próximo jogo aqui, Copa do Mundo, qualificação Ásia, a gente vai ter Arábia Saudita contra Iraque, 3h45 da tarde esse jogo, né, válido pela rodada 3. Nesse momento aí as duas equipes já fizeram uma partida, né? No caso esse jogo aqui era para acontecer na rodada 3, vai ser adiantado, vamos dizer assim, né? E com isso a gente vai ter aí esse jogo entre as duas seleções que venceram na primeira rodada, né? A Arábia Saudita venceu na estreia a Indonésia por 3-2 e a seleção do Iraque venceu a Indonésia por 1-0. No confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada. A Arábia Saudita venceu 2 vezes, Iraque venceu 2 e teve um empate aí nesses últimos 5 jogos. O jogo mais recente foi em dezembro do ano passado, onde a Arábia Saudita venceu por 3-1, isso válido aí pela Copa do Golfo, né, das Nações Ásia, venceu por 3-1 tranquilo. E querendo ou não, eu vejo aí a seleção da Arábia Saudita como favorito para vencer esse confronto, né? Então aqui a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né, a Arábia Saudita para vencer, e a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para a Arábia Saudita. Agora vamos aqui para a qualificação Copa do Mundo Europa, né? A gente vai ter aqui 4 jogos, né? O primeiro aqui, Espanha contra a Bulgária, 3h45 da tarde esse jogo. Jogo, na minha opinião, ótimo para gols, tá, galera? A gente vai ver na classificação aí desse grupo E, a Espanha, 3 jogos e 3 vitórias, né? 11 gols marcados, nenhum gol sofrido. A gente vai ver que no último jogo venceu a Geórgia por 2-0. Antes disso, 2-0, né? Antes disso, 6-0 contra a Turquia. E na primeira aqui venceu a Bulgária por 3-0, isso jogando na casa da Bulgária, né? Já que a Bulgária, 3 jogos e 3 derrotas, 1 gol marcado e 12 gols sofridos, né? Seleção bem fraquinha essa seleção da Bulgária. Os últimos 5 jogos aí da Espanha, 4 vitórias e 1 empate. E os últimos 5 jogos da Bulgária, 1 empate e 4 derrotas. Confronto direto, a Espanha venceu 3 vezes e teve um empate aí nesses últimos 4 jogos do confronto direto. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica casa vence no primeiro tempo, né? Espanha para vencer o primeiro tempo. E a segunda opção a gente pega aqui casa mais de 2 gols e meio. No caso, a Espanha para marcar 3 gols ou mais nesse jogo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-0 Espanha. Acredito que vai ser uma goleada aí da seleção espanhola.
Agora o próximo jogo aqui também da eliminatória Copa do Mundo Europa, a gente vai ter Itália contra Israel, 3h45 da tarde esse jogo, né? Jogo válido aí pela sexta rodada para a Itália e sétima rodada para Israel, né? E até o momento a Itália aí em segundo lugar, tentando se manter em segundo lugar, porque a Noruega já abriu uma vantagem bem considerável, né? Mas a Itália vencendo esse jogo pode chegar a 15 pontos, ficar apenas 3 pontos aí atrás da Noruega, né? Que já fez os 6 jogos aí e venceu os 6 por sinal, né? A Itália, por sua vez, está com 12 pontos, com 4 vitórias seguidas, né? Nesses últimos 5 jogos aí da eliminatória, perdeu apenas um aí, que foi o jogo para a Noruega. E a seleção de Israel, por sua vez, está com 9 pontos, né? 2 vitórias e 3 derrotas nesses últimos 5 jogos. Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada. A Itália venceu os últimos 5 jogos desse confronto, né? E na minha opinião tem favoritismo total para vencer, né? Tá pagando aí uma odd de 1,23, 1,25, dependendo da banca, tá? E aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa -1 handicap asiático, né? Itália para vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para a Itália. Agora o próximo jogo aqui, Letônia contra Inglaterra. Esse jogo aí que vai ser na casa da Letônia, 3h45 da tarde esse jogo. A gente vai ver na classificação a Inglaterra aí 100%, né? 5 jogos, 5 vitórias, 13 gols marcados, nenhum gol sofrido. E a Letônia, por sua vez, aí, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, somando 5 pontos, 4 gols marcados e 8 gols sofridos. A gente vai ver no confronto direto aqui, galera, o único jogo que teve, a Inglaterra venceu por 3-0. E na minha opinião, esse jogo aqui está interessante para mercado under, especialmente que a linha aqui de mercado de gols está bem alta, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente vai ver aqui que, por exemplo, menos de 4,5 gols está pagando aí 1,46, 1,47, dependendo da banca, né? Na minha opinião, tem valor, porque eu acredito que esse jogo não vai sair muitos gols, tá? Se a gente for descer mais um pouco aqui, quem quiser pegar uma entrada com mais segurança, tem a entrada aqui de menos de 5,5 gols para bilhete, né? Pagando aí 1,20 para botar no bilhetezinho para complementar, interessante. Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica menos de 4,5 gols na partida. E a segunda opção a gente pega menos de 2,5 gols no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Inglaterra. Agora, nosso último jogo aqui da eliminatória Copa do Mundo Europa, galera, a gente tem Turquia contra a Geórgia, né? Jogo bem interessante para gols, na minha opinião, e pela análise que eu fiz. 3h45 da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai ver a Turquia 6 pontos em segundo lugar e a Geórgia com 3 pontos aqui em terceiro lugar, né? Então acredito que vai ser essa disputa aqui para decidir quem fica em segundo lugar, né? Turquia ou a Geórgia. Espanha com certeza aí vai ficar em primeiro lugar. E a gente vai ver que as duas equipes aí com ataque efetivo, porém defesa vazada, principalmente a Turquia, né? 9 gols marcados, 9 gols sofridos em 3 jogos, né? Média de 3 gols marcados por partido e 3 gols sofridos por partido. Já a seleção aqui da Geórgia, 5 gols marcados e 5 gols sofridos, uma média aí de quase 2 gols marcados por partida e 2 gols sofridos por partida. No confronto direto aqui, entre essas duas seleções, a Turquia venceu 4 vezes e a Geórgia venceu uma, né? E nos últimos jogos aí, se a gente for ver, sempre batendo aí 4 gols ou mais, né? 3-1, 3-1, 3-2. Então aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica, mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção a gente pega aqui mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa, 3-2 para a Turquia. Agora vamos aqui para os jogos da noite, Série B do Brasileirão, separei 2 jogos, né? 2 jogos importantes, vamos ter Chapecoense jogando em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 7h30 da noite esse jogo, válido pela rodada 32, e a gente vai ver aí, né? O turma do G4 aqui todo mundo já jogou, então se a Chapecoense vencer esse jogo, ela entra no G4 aqui, né? Vai a 53 pontos e passa aí Goiás e passa também o Novo Horizontino, né? E no caso ela passa aqui também o Criciúma, né? Porque o número de vitórias aqui é o primeiro critério, né? Então a Chapecoense tem 15 vitórias, se vencer vai a 16, então passa Goiás, passa Novo Horizontino, também passa o Criciúma que tem 15 vitórias, né? Além do saldo de gol também que é igual aí. Então assim, pela rodada aí tá muito favorável aí para a Chapecoense pegar esse G4 aí nessa rodada, né? A equipe vem de 3 vitórias seguidas, contra Amazonas fora de casa, contra Novo Horizontino e contra Ferroviário fora de casa. E do outro lado a gente tem aí o Botafogo de Ribeirão Preto, que está na zona do rebaixamento com 32 pontos, né? Mesmo vencendo esse jogo, não sai da zona do rebaixamento, porém respira um pouco, né? Mas, assim, vem oscilando demais, né? No último jogo acabou vencendo aí o Paysandu, uma vitória importante, mas tem 3 derrotas, um empate e uma vitória apenas nesses últimos 5 jogos. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica casa vence, tá? Chapecoense para vencer. E a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para Chapecoense.
E agora o nosso último jogo aqui da Série B, galera, a gente vai ter aqui Atlético Paranaense contra Avaí. 9h30 da noite esse jogo também muito importante aí para o Atlético Paranaense, que pode, não vai entrar, né, no G4 porque o Goiás acabou empatando, né, o Goiás aí empatou na última rodada, mas o time do Atlético Paranaense vencendo vai a 51 pontos e fica aí apenas um ponto atrás do Goiás, o que é importante, né, e vai estar jogando em casa aí diante de sua torcida e vai tentar buscar mais uma vitória, né, tava numa sequência muito boa, porém perdeu duas, né, perdeu para o Atlético Goianiense e perdeu para o Remo na última rodada, 2 jogos fora de casa. E do outro lado a gente tem o Avaí, né? O Avaí 43 pontos. Matematicamente ainda tem chance, né, de brigar por G4, mas está numa situação aí bem complicada, né, cá entre nós. Aqui nesse jogo eu vejo o favoritismo do Atlético Paranaense, né, especialmente em casa, e no confronto direto a gente vai ver que dos últimos 5 jogos o Atlético Paranaense venceu 3 vezes e teve 2 empates, né, então assim, aqui é o favoritismo do Atlético Paranaense para vencer, ainda mais com a odd aí de 1,65, uma odd muito boa, né? E a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Atlético Paranaense para vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Atlético Paranaense. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete da rodada e logo em seguida tem o nosso bilhete de alavancagem, tá? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete, né, o bilhete da rodada aí dessa terça-feira, a gente vai com 3 jogos. O primeiro jogo aqui, amistoso internacional, jogo entre Japão e Brasil. A gente colocou vitória do Brasil. Aí o segundo jogo, eliminatória Copa do Mundo Europa, jogo entre Turquia e Geórgia, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Série B do Brasileirão, Chapecoense contra Botafogo de Ribeirão Preto, a gente pegou vitória da Chapecoense com empate a nula, para dar aquela garantia extra no nosso bilhete. No final a gente teve uma odd de 2,12, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 212,66. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora eu vou deixar para vocês a seguir o nosso bilhete de alavancagem, galera, e ele ficou assim, ó. O nosso bilhete de alavancagem a gente pegou aqui 3 jogos também, né? O primeiro jogo aqui, Espanha contra a Bulgária. A gente colocou aqui Espanha para ter 3 escanteios ou mais no primeiro tempo, tá? Aí o segundo jogo também da eliminatória, jogo entre Letônia e Inglaterra, a gente colocou aqui Inglaterra para ter um gol no primeiro tempo pelo menos. E o terceiro jogo, Série B do Brasileirão, Atlético Paranaense e Avaí, a gente colocou aqui ambas equipes para receber pelo menos um cartão na partida, tá, galera? Pode ser vermelho ou amarelo, então as duas equipes têm que receber cartão nesse jogo. No final, galera, a gente teve uma odd de 1,67. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 167,61. Esse é o nosso bilhete de alavancagem que, na minha opinião, tem 90% de chance de bater, tá, galera? Então, um bilhete muito bem elaborado também e com grande oportunidade para essa terça-feira. Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites, dos bilhetes que eu deixei. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder ajudar também, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa terça-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!